dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um episódio do podcast Impulsiona e Transforma, o podcast aqui da JM Consultoria. Tô aqui novamente ao meu lado com a Sônia, minha sócia. E aí, Sônia? E aí, Rafa, tudo bom? Tudo bem, vamos para mais um episódio especial. Então, lembrando que a gente passou pelos 4 pilares da JM, a gente fez um episódio sobre gestão de pessoas, outro de processos, outro do financeiro e do comercial. Foi muito legal, o pessoal gostou bastante. Sim. E hoje, um especial para a gente falar mais de gestão estratégica. Estamos aqui com o chefe, Eita! Jarbas Martins, ou mais conhecido como meu pai. E aí, pai, tudo bem? Muito bem, estou muito satisfeito de estar aqui, poder refletir um pouco sobre o que a gente faz no dia a dia. Tamo aí. Vamos falar de um negócio que está muito forte, a gente tem ouvido bastante e para a gente não é novidade, para muita gente é novidade, mas a gente já está se preparando e já está preparado para isso há muito tempo, que é o conselho consultivo, né? O conselho consultivo familiar, né? Explica, Sônia, você que tem formação nisso, o que é o conselho consultivo e por que o pessoal tem falado tanto sobre isso? Bom, o conselho consultivo, Rafa, nada mais é do que a gente pegar o núcleo da empresa que é familiar, construir um conjunto de regras voltado para o bom funcionamento da empresa, aliado a indicadores de desempenho, e com base nisso, a empresa passa a ser gerida por esse conselho consultivo. Quais são os problemas que as empresas familiares, principalmente, passam que o conselho serve como uma ferramenta, né? Como que isso se conecta com o que a JM faz? A maioria das empresas, eu tenho observado nesses 20 anos de consultoria, você monta uma sociedade, às vezes é dois irmãos, às vezes é só amigo de trabalho que saíram de uma empresa e começaram a montar o seu próprio negócio, e o tempo vai passando. Mas aí eles casam, têm filhos, na maioria dos casos é assim, né? E aí os filhos começam a crescer e começam a vir para a empresa. Aí uns filhos têm um desempenho fantástico, outros nem tanto. E aí começa o conflito entre a sociedade. Então eu tenho visto muita sociedade que tem dado muito certo na primeira geração e que virou um poço de conflitos na segunda ou terceira geração. Então, quando a gente trata disso na empresa, ou quando a gente começa um projeto na empresa, a gente, lógico, trata os 4 pilares que são super importantes, mas não adianta tratar só os pilares se a sociedade não está bem constituída, se não existe regra dentro da sociedade. Por quê? Porque todo o trabalho vai ser em vão. Uma hora os sócios brigam, começa a perder o foco da empresa, começa a perder o foco do objetivo principal, que é a rentabilidade do negócio, e aí os conflitos vão cada vez ficando maior. Uma coisa que acontece bastante também, Rafa, é que assim, quando são sócios que não têm grau parentesco e o tempo vai passando, e aí eles têm filhos, igual o Jarbas comentou, em alguns casos, os filhos de um vêm para o negócio e os filhos do outro não vêm. E aí o conflito se acentua. Por quê? Porque quem não tem filho no negócio, de alguma forma, quer que os filhos participem. E o outro sócio muitas vezes não quer. Então aí entra a consultoria com toda a nossa experiência para poder orientar a melhor maneira de se fazer. E por que o conselho é uma ferramenta que o pessoal tem usado bastante, que a gente aconselha e faz aqui na JM para resolver essas questões, esses conflitos familiares de gestão? Eu costumo dizer o seguinte: independente da habilidade profissional que um sucessor tem, o conflito maior vem na sucessão, porque os dois já começaram o negócio e já estão empreendendo e já estão ok. Mas a sucessão que é o grande desafio nosso. Então eu percebo que eu costumo falar com muitos, né? Falar assim, ó, dono você é. Uma coisa é ser dono, ter participação na sociedade, outra coisa é trabalhar dentro da empresa. Então, esses 2 papéis têm que ficar muito claro dentro da sociedade. Então, eu posso ser dono e não trabalhar na empresa, mas eu tenho que entender como a empresa funciona. Eu tenho que entender aonde está a rentabilidade, eu tenho que entender qual é o fluxo lá completo da empresa, mesmo sem trabalhar na empresa. Mas eu também posso ser um executivo, posso ser um profissional dentro da empresa e executar um bom desempenho para a empresa, o que seria muito legal para o negócio. Então, o papel desse grupo de proprietários que vão se reunir, que vão discutir, é definir o que cada um vai fazer na sociedade, porque todos são sócios. A ideia não é eliminar o filho que não traz performance do negócio, pelo contrário,
né? O que importa é ser feliz, eu sempre falo isso, dentro ou fora da empresa. Mas fora da empresa, mesmo assim, ele continua sendo o dono. E como dono, né, uma hora da ausência do pai, ele vai acabar a empresa caindo no colo dele. E aí vai ser muito mais complicado depois. A gente tem pego muitos casos assim, tem muita fase de como fazer esse trabalho. A gente tem pego muitos casos que o conflito já está instalado. Mas tem casos também que o conflito não está instalado. Então a gente já começa a trabalhar nessa cultura, vamos dizer, que é um processo cultural, que a empresa de pequeno porte, a empresa, vamos dizer assim, mais familiar, assim, ela não está acostumada com esse processo. E quando a gente fala, ele acha que é de empresa muito grande. E não é de empresa grande. É simplesmente cuidar do futuro do business, cuidar do futuro do negócio, que vai garantir o sucesso da família, não para a primeira geração, para a segunda, para a terceira, porque a empresa veio para a eternidade. E legal você falar do sucesso da família, porque às vezes quando a gente visita, eu pergunto para o empresário, a sua empresa familiar? Ele, Deus me livre, como se fosse uma correlação entre empresa familiar é sinônimo de não dar certo e tal. Mas quando o conselho, ele ajuda a profissionalizar a gestão da empresa, mas também a melhorar o convívio da família, né? Então ele tem benefício dos dois lados. A gente aqui valoriza muito a família, assim como a gente valoriza o negócio no nosso dia a dia aqui na JM. Então a gente não ia sugerir algo que gerasse conflito na família, separasse. A gente sempre está em prol da família. E o conselho ajuda também nisso, né? Inclusive, eu tenho comentado com a Sônia, com o nosso time, e isso é fato. Se eu tiver que escolher entre a empresa e a família, eu dou prioridade para a família, né? Dentro dos trabalhos que a gente faz, se tiver que fazer alguma coisa que vai prejudicar a família, a gente não vai fazer. A gente é extremamente profissional, mas é extremamente ético. E quando a gente fala desses problemas, a gente vai agir extremamente profissional, porque uma família pode achar que a gente está atendendo para o lado dela. Recentemente nós tivemos um caso assim. O consultor começa a estar na empresa, começa a dar ouvido para um lado da família, aí o outro lado acredita que a gente tem preferência. A gente não tem preferência. Então, quando eu oriento o consultor nesse trabalho e tudo, eu digo, primeiro pensa o que seria melhor para a empresa. E o que for melhor para a empresa vai ser melhor para a família, porque quem sustenta a família é a empresa, né? Só que também, se for prejudicar a família, não, isso nós não podemos fazer. Nós temos que ser extremamente profissional nessa hora. E é difícil. Imagino. E aí, Sônia, o conselho tem uma reunião de conselho que acontece, né? Explica o que acontece nessa reunião, para que tem que ter essa reunião do conselho? Essa reunião ela acontece depois que a gente estrutura todas as bases do conselho, estabelece as normas, as regras, a forma como o filho pode entrar no negócio, se ele entra como trainee, se ele pode entrar como profissional. E aí a gente vai para a reunião de conselho quando a gente tem os indicadores, né, de processos, pessoas, financeiro e comercial bem estruturado, né, já para uma reunião. E aí, além dos indicadores, a gente leva para a reunião o quê? 2 ou 3 pautas relevantes para o negócio, que precisam ser discutidos e precisam ser orientados para a tomada de decisão. E aí, nesta reunião que acontece uma vez por mês, né, é orientado isso e a partir daí o consultor junto com a empresa implementa no dia a dia. E é muito importante isso que você falou, a importância de ter os indicadores. Por isso que o nosso modelo, a gente entende que a gente tem que formar o conselho, mas a gente tem que ter a atuação dos consultores com as equipes no nível tático, nível operacional, Exato. formando os indicadores, porque uma reunião de conselho sem indicadores não dá Não. resultado. Não, até porque se a gente. Nosso foco sempre é a rentabilidade final. A gente trabalha em prol da rentabilidade. Não é só aumentar a venda, é só melhorar a produtividade. Nada disso tem muito sentido se não vai aumentar a rentabilidade. Então, como é que você vai passar para o dono da empresa ou para a família do dono, né, o sucessor, como é que a gente vai preparar ele? Vai preparar ele a enxergar como que a empresa rentabiliza, como não rentabiliza, quais são os pontos que levam ao melhor resultado, quais são os pontos que não ajudam o resultado da empresa. E aí ele começa como se fosse uma escola. Ele está ali vendo no dia a dia, né, a empresa, mais uma vez por mês ele vai parar, vai sentar e vai olhar os números da empresa. Não parece que não é verdade, mas a maioria das sociedades, mesmo tendo, se não tem a sucessão nem nada, mesmo que seja só 2 sócios que começaram junto o negócio, eles não param uma vez por mês para olhar o resultado da empresa. Eles não param. E aí, como é que você vai melhorar algo que você não está medindo, não está acompanhando, né?
vai só no empírico, vai só na intuição, o feeling é bom. Eu costumo dizer que a gente tem que seguir o feeling do empresário, mas a gente tem que medir a performance através de alguns indicadores. O principal dele é o que é visto nessa reunião, que é o DRE. Falando dessa questão de que às vezes o sócio corre para um lado e para outro, quando não tem essa reunião de conselho, então normalmente um vai muito para o processo produtivo e outro vai para o comercial. E aí eles não olham esse número no dia a dia. E quando isso não acontece, a tendência é o quê? Um empresário achar que o outro está fazendo menos ou o outro está fazendo mais. E aí também gera conflito, não é isso, Jarbas? Também a gente tem visto muito, até porque quando você tem uma sociedade que um cuida da produção ou cuida do processo, né? Vamos dizer assim, não precisa ser necessariamente a produção, e outro cuida de venda, geralmente quem cuida de venda é mais empreendedor. Então eu já ouvi muito essa empresa assim, pô, eu vendo, vendo, vendo e parece que o resultado nunca vem. E aí começa uma discussão entre eles, né? Ah, por quê? Aí o outro fala, não, você vende muito, mas vende mal, né? Então, tem casos que o próprio proprietário realmente, trabalhando em venda, ele faz negócios ruins, porque Sim. ele acha que está fazendo um negócio bom. A reunião de conselho era muito boa, porque uma vez por mês nós vamos parar e vamos olhar. Não, É. então a gente para de ir para o empírico, para o que eu acho, e passa para ir para o mundo real. Ah, suas vendas foram boas, mas de baixa rentabilidade. Nós precisamos melhorar o valor de venda. Ó, sua produção ou sua entrega foi boa, mas teve atraso. O que nós podemos fazer? Teve muito desperdício, teve isso, teve aquilo. Isso tudo vai ser discutido mês a mês. E o mais legal disso tudo não é só o fato de a gente olhar o que passou, porque o que passou, passou, né? Lógico que é bom ver e tal, mas o principal objetivo é saber que atitude a gente precisa tomar para daqui para frente melhorar a performance. Sim. E aí entra aquela história do que a maioria não tem, né? E não tem mesmo. A gente fica abismado, né? Você mesmo fez um levantamento que Sim. 96% das empresas que nós fizemos diagnóstico não tem um DRE, não tem um budget, tem não tem um orçamento. orçamento. E aí, como é que você vai melhorar algo que não está previsto? Então, a ideia é trabalhar previsto e realizado, qual foi o desempenho? E aí temos uma medida real se a gente está indo na direção certa ou não. E é por isso que a gente está tendo sucesso nos conselhos que a gente está formando e implementando a reunião de conselho, porque ela tem toda a base dos consultores, a atuação de ter os indicadores para tomar decisão. A gente vê muito conselho sendo formado e vira uma reunião de discutir problemas sem números, sem nada. E aí não tem essa transparência que você falou, nesse conflito que vocês deram de exemplo, né? Às vezes o comercial vai achar que o dinheiro está sendo desviado, ele não está sabendo qual tá os resultados. Então, se a gente tem a transparência e um fórum para tomar decisão, porque o que a gente vê muito é a empresa que trava por falta de tomar decisão. E o reunião de conselho é um momento para tomar decisão. E quando você vai para uma reunião de conselho sem dados, né, a tendência, quando a empresa é familiar, é entrar no emocional. E no emocional não leva a nada, né? Ao contrário, eles saem de lá pior do que entrou, né? Porque um acaba achando que o outro está fazendo mais, o outro está fazendo menos, o outro não vem na empresa. E sem dados, você não consegue orientar. Então, daí a necessidade, sim, de ter todos os indicadores. E outra coisa que eu sei que é discutida nessas reuniões, principalmente nos fechamentos de semestre ou de ano, sobre distribuição de lucros, sobre investimento, né? Como é que a gente conduz esse tipo de discussão e até levando em vista essa transparência com a família, dos resultados e tudo. Isso é uma discussão que tem nessas reuniões de conselho também? Tem. Inclusive, isso está no meu primeiro livro, né? Eu coloquei muitas coisas baseado na sociedade. Primeiro eu falo lá que se você tiver que ter um sócio, né? Escolha um sócio que te completa, né? A gente vê o maior problema hoje de conflito em sociedade são sócios que têm desempenho parecido. Os dois trabalham no comercial, os dois trabalham na produção e aí geralmente não funciona. Então, o ideal é você escolher um sócio realmente que complete o negócio. Então, essa é a ideia. Depois que você fez isso e a coisa está rodando, a segunda discussão que sempre me procuram, esse assunto vem geralmente para mim, né? É que um acha que está ganhando pouco, o outro acha que está tirando demais. Aí começa um conflito até de time de cada um na sua gestão familiar, né? Tem um que casou, mas não tem filho. Tem outro que já tem 3, 4 filhos. Então, a despesa é muito maior. Então, a orientação sempre é qual? Não, primeiro vamos pegar o aspecto profissional. Eu trabalho na área de vendas e o outro trabalha na área de produção.
quanto o mercado remunera cada um, né? Se eu tiver que tirar ele e botar um profissional do mercado, remunera, sei lá, R$ 8.000 para mim trabalhar em vendas, tá bom. Então, esse é o salário efetivo que ele tem trabalhando no business. Aí, nós partimos agora para a discussão de como é o resultado final da empresa. Então, eu fui lá, criei e gerei um lucro. Qual é a participação de cada sócio? É 50-50? Então vamos discutir o lucro, como é que o lucro deve ser dividido. Então, voltando lá ao primeiro livro, que o pessoal pode baixar, né, se quiser, está lá a orientação muito clara. A gente deve pegar o lucro e dividir em 3. Um terço para quê? Um terço para manter fluxo de caixa, para deixar no caixa. Um terço eu vou investir no próprio negócio, porque o negócio precisa ter investimento, precisa respirar, né, precisa inovar. Aí um terço eu vou distribuir entre os sócios. Então, se a empresa deu 100 mil de lucros, por exemplo, nós vamos ter 33 mil no caixa, 33 mil de investimento, 33 mil vai para os sócios. Cada sócio tem uma participação. Então, se é 50-50, cada um vai levar 16.500. E aí a coisa se mantém bem saudável. A nossa recomendação, inclusive, é que a distribuição seja semestral, né? Nem anual, porque às vezes a maioria tem dificuldade. Então, se você é aquele gerente de vendas, que é sócio, que ganha 8 mil e que isso não mantém o seu padrão de vida, né? A distribuição de lucro é que deve compensar a diferença do seu padrão de vida. Porque eu costumo dizer assim, não é o cliente que vai pagar o seu padrão de vida. O cliente vai pagar, na formação do preço, aquele valor do gerente de 8 mil reais. Se seu padrão de vida é 12 mil, 15 mil, essa diferença tem que sair do lucro. Seria você como sócio do resultado do negócio, e não na sua atuação ali como gerente, né? E o conselho, né, Sônia, ajuda também a pessoa que é da família e é sócia do negócio ou está na sucessão, mas que não quer estar na empresa no dia a dia, ou porque não tem aptidão, ou porque faz. A gente pegou um caso esses dias que na sucessão um dos filhos é médico, não quer abandonar a atuação como médico, mas é dono, é sucessor do negócio, né? Como é que o conselho ajuda nesses casos? O conselho ajuda da seguinte forma: nessa reunião de resultados, a gente sempre faz o convite para ele estar vindo participando. Então, ele vem, ele participa, então, tem a apresentação de todas as áreas, dos indicadores e tudo mais, e lá é discutido tudo o que vai acontecer nos próximos meses da empresa. Então, ele vai se familiarizando com a empresa. Como o Jarbas falou, a gente trabalha nessa reunião de resultados com DRE e orçamento, que é onde você consegue enxergar a empresa como um todo. Então, dali, ele já vai se preparando para poder conhecer o negócio. Então, ele não precisa estar ali todos os dias, ele não precisa estar na operação para ele entender como é que está indo o negócio que ele é herdeiro. O interessante é que a gente até recomenda que, nesse caso, por exemplo, mesmo que ele venha pontualmente uma vez por mês na reunião de conselho, que ele receba por isso, né? Exato. Tem o Então, salário de conselheiro. é salário de conselheiro. Ele vem para atuar como conselheiro e vem com olhar de fora. E, por incrível que pareça, esse olhar de fora ajuda muito também. Sim. Não é só o olhar de dentro, né? Sim. Que ele faz com que a gestão do dia a dia da empresa se torne mais efetiva. Ele vai cobrar desempenho Sim. nessas Ele tem que reuniões. estudar a informação que vai ser apresentada antes, para vir preparado. Então, é um trabalho envolvido nele. Senão, ele está lá só para compor número e ele vai votar na decisão que vai ser feita lá. Então, ele tem que ser remunerado por isso e é um jeito dele acompanhar sem estar no dia a dia lá envolvido necessariamente. E o que vocês falaram do orçamento, puxa a questão do planejamento estratégico, que todo fim de ano a gente aqui na JM entrega mais de 150 planos estratégicos do ano seguinte para todos os nossos clientes. É um trabalho de esforço enorme nosso aqui. E o conselho é um fórum para poder aprovar o plano estratégico também, né, Sônia? Exato. Então, antes de tudo, antes da gente começar a fazer o plano estratégico em si, numa das reuniões de conselho, a gente leva a discussão para poder discutir as premissas do próximo ano ou do próximo período. E ali o conselho decide o que ele espera da empresa, do ponto de vista de rentabilidade, do ponto de vista de faturamento, do ponto de vista de despesa operacional, de investimento. E aí, com base nessas premissas do conselho, aí 1 ou 2 meses os consultores se reúnem junto com o time de linha de frente e constrói esse plano estratégico. Uma vez construído, é apresentado para o conselho que aprova e aí já entra no ano seguinte com a empresa toda mapeada.
Sim. E uma vez que a gente consegue introduzir esse modelo de conselho nas empresas e ter a atuação dos consultores, a gente também, nas fases, né, de consultoria, que é uma coisa que você sempre mostrou no modelo nosso e colocou no livro também, aos poucos o consultor tem que ir passando a gestão para os profissionais que estão lá, né? E a gente tem cases ou casos assim que os próprios profissionais estão lá, o gestor financeiro, o gestor comercial, apresenta os resultados para o conselho, que é um jeito do conselho ficar perene lá, sem depender da atuação dos consultores no dia a dia. Você vê isso acontecer, né? Eu já viu em algumas empresas. A essência do nosso trabalho, além de levar as ferramentas, preparar as pessoas, impulsionar e transformar essas pessoas para que elas façam, é criar foco e disciplina. Uhum. Uma empresa hoje, a grande maioria, até nem costumo enganar os empresários que vêm discutir comigo, eu falo, ó, vocês vão pagar a gente para levar vocês aonde vocês já sabem que tem que estar, mas que no dia a dia você não tem disciplina para fazer isso acontecer. E aí você paga a gente para botar disciplina em você. Então, o maior conflito hoje dentro das empresas é o foco e a disciplina. Então, eu sei onde que é, mas eu não foco e nem tenho disciplina para fazer. O conselho é a maior ferramenta que uma empresa pode ter para colocar foco e disciplina naquilo que tem que acontecer dentro da empresa. Eu voltei agora lá de Caruaru, né? Por que a empresa quer que eu vá lá? Porque a empresa, mesmo sendo grande, eu estou falando de uma empresa de 500 profissionais, estou falando de executivos de alta performance, Uhum. diretoria, que no dia a dia se perde nas ações do dia a dia e não seguem o planejamento estratégico que foi definido dentro da empresa. Ou se seguem, precisa ter um aval nosso, que chegar lá e dizer, ó, tá ok, cumpriu, parabéns, né? Até no motivacional. Sim. É fundamental que cada um assuma o seu papel. Eu costumo dizer assim, quando o empresário está aqui, vocês já sabem, cansado de ouvir eu falar isso e tal, assim, eu não sou o piloto do avião, nem sou dono do avião. Uhum. Você é o piloto e você é o dono. O que eu sou? Eu sou os aparelhinhos que vou botar lá na frente para quê? Melhorar o seu voo. Porque o que eu quero no final é qualidade de vida para o empresário, para que ele possa curtir a família, curtir ele mesmo em alguns momentos. Então, a vida é feita de equilíbrio, eu costumo dizer, né? Então, se ele achar que eu vou sentar na cadeira de piloto, eu não vou, Sim. né? Mas vou tentar de tudo melhorar o voo dele. E aí, ele em casa, com seus filhos, com a sua esposa, com a família vendo que a qualidade de vida dele vai melhorando, ele vira um exemplo dentro da família, e aí fica mais fácil a gente montar o conselho familiar e trazer a família para dentro da empresa. Sim. Eu pesquisei, Rafa, a maioria das empresas aqui que a gente conhece, que o filho não quer trabalhar dentro do negócio, é porque ele tem uma visão muito clara que o negócio roubou o pai dele a vida inteira. Sim. Então, eu É. acho isso assim complicado de você convencer um sucessor, e eu tive vários casos que o pai pediu para mim, o pai chegou aqui e pediu, ó, por favor, conversa com meu filho, você já foi professor dele, ele te conhece, tenta trazer ele para dentro da empresa. Eu vou conversar com o filho falando, não Uhum. vou, porque meu pai virou escravo daquele negócio. Então, esse trabalho todo, a essência desse trabalho, está nessa coisa de melhorar a qualidade de vida do empresário. Uhum. Até essa semana passada eu estava dando um conselho para um empresário que ia tirar férias. Falei, chega, fala para o seu filho pequeno, tem um filho lá 6, 7 anos, que ele está tirando férias porque a empresa está Uhum. rodando, está bem. Sim. Então é nesse sentido. E acaba construindo uma imagem positiva, né? E uma imagem de que a empresa, o sucesso da empresa não é à custa de muito sangue, muita Né? e perda de qualidade de vida. Temporários, esforços temporários fazem parte, mas se ele não vê a luz no fim do túnel, ele acaba desanimando e afetando a família toda. Tem casos também que a gente pegou, que é um caso bem. Alguns casos, né? Que a Uhum. empresa está muito mal e estressa muito o empresário. E Hum. ele vira para os filhos o tempo todo, mesmo os filhos já grandes, olha, eu quero tudo, menos que você vá para a empresa. Sim. Porque a empresa é um desastre, né? E aí, quando você melhora a empresa traz performance, você coloca disciplina, você melhora o desempenho e começa a ver um fluxo de caixa mais positivo e tal, aí ele já começa a mudar a conversa aos poucos. Já vai dizendo, não, peraí, vamos lá na empresa, vamos ver que a empresa está legal, acompanhe a consultoria, Sim. né? Veja o projeto. Então, é muito bacana ver essa evolução, né? Uhum. Do negócio, mas principalmente essa evolução do empreendedor.
Sim. Dele parar de ser escravo da empresa e curtir a vida dele. A empresa só tem 3 destinos, né? Ou ela vai quebrar, ou ela vai ser vendida, ou ela vai ser herdada. E a gente gosta da opção, da terceira opção, né? Que ela fica dentro da família, é dada, e aquilo que você falou no começo do podcast, né? Às vezes ela tem um fundador, e aí depois tem os filhos, e mais filhos, e essa pirâmide vai aumentando, né? Tem as esposas, e quando chega na terceira geração tem um monte de gente. Então esses casos que a gente tá montando o conselho, não porque tem conflito, mas se antecipando, é justamente para antecipar esses conflitos que podem surgir, criando as regras de gestão, né, as regras de Exato. governança da empresa, para que a gente possa manter a harmonia da família e com sucesso no negócio, que é o sucesso no negócio que fez todo mundo prosperar da família, né? Todo mundo ter a qualidade de vida que tem, o patrimônio, ter a felicidade que tem. Então a gente acredita muito nessa ferramenta do conselho. Vamos para o momento Impulsiona e Transforma? Bora? O momento Impulsiona e Transforma é o momento aqui no podcast do conselho, né? E quem melhor do que o boss aqui para dar um conselho, Pois é, hein? ele mesmo. Dá um conselho para quem não conhecia muito, conhecer um pouco melhor hoje essa ferramenta do conselho, talvez está pensando em aplicar na empresa. Que conselho que você daria para essa pessoa que talvez está tendo o primeiro contato com isso hoje? O podcast como um todo já é um bom conselho, né? Quem conseguiu ouvir e seguir na íntegra, né? Mas eu diria assim, você construiu uma empresa que é um sonho seu, mas que pode virar um sonho de toda a família. Depende da forma que você vai fazer isso. E o conselho de administração é a porta de entrada para que isso aconteça. Para que você começar a envolver a família, os sócios, no objetivo principal. E transformar esse sonho que era só seu, no sonho de todos. Mas numa construção saudável, com qualidade de vida, com equilíbrio, com tudo isso aí. Porque não adianta, né, você fazer toda uma trajetória, toda uma caminhada, chegar lá no alto do morro, né, e olhar para trás e ver que todo mundo ficou pelo caminho. E não leva todo mundo junto, né? E o conselho é a porta de entrada. Você pode achar que o conselho é algo sofisticado para empresa grande, para empresa complexa e tal, mas não é. Ela é para qualquer tamanho de empresa, desde que você tenha um sócio ou que você tenha um sucessor, vai trabalhando essas questões de conselho, porque ele vai fazer total diferença ao longo da sua história. Bom, se você ficou curioso com essa conversa aí, vamos botar um QR Code aqui na tela para você entrar em contato, a gente explicar um pouco mais de conselho, fazer um diagnóstico aí na tua empresa de gestão e ver de que forma a gente consegue contribuir aí com o teu negócio. Muito bom, muito obrigado pela participação aí. Eu que agradeço, conta a história comigo. Conseguimos trazer ele para mais um podcast, Pois Sônia. é, Vai ter Rafa, mais, hein? que Espera, hein? bacana, né? Obrigado você também, Sônia. Eu que agradeço, Rafa. Chegamos ao fim de mais um episódio, a gente se vê em breve. Um abraço.